Barakatuh, com vocês, Chico Rodrigo, nessa série Frases Islâmicas, que nós vamos acompanhando o significado de algumas frases repetidas por todos os muçulmanos. Nós repetimos essas frases diariamente, mas como eu disse anteriormente, a questão não é repetir essas frases, mas qual é o conteúdo, o que significa, o que representa quando você repete essas frases diariamente, qual é o impacto espiritual, o que você sente, o que você compreende, entende quando repete essas frases. Lembrando que nossa religião, o primeiro versículo que Deus revelou ao profeta Muhammad, qual foi? Ah, claro que você sabe, né? Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Leia em nome do Senhor, leia. Leitura do mundo e leitura da linguagem, né? A frase que nós vamos falar hoje é uma frase que você conhece, você já falou hoje, provavelmente vai falar mais vezes hoje, todo mundo fala, compartilha essa frase que nós precisamos dela. Precisamos dessa frase. A frase de hoje é Astaghfirullah. Você já escutou? Já falou? Já escutou? Já leu alguém escrevendo Astaghfirullah? Astaghfirullah. O que significa Astaghfirullah? Astaghfirullah, essa frase, que tem 3 palavras. Ghafara Allah. Astaghfir virou uma palavra só. Significa eu peço perdão. Allah, Deus. Eu peço perdão de Deus. Essa frase eu preciso, você precisa, todo mundo precisa dessa frase para viver em paz. Nessa vida e na outra. Astaghfirullah. Eu peço o perdão de Deus. O que significa? Você sabia que na surata número 31, na surata número 3, aqui é a tradução do Samir al-Haik, né? É que eu utilizo porque está tudo mais habituado, né? A outra tradução é ótima também, mas aqui que eu estou mais habituado e que eu tenho na minha mão agora. Surata número 3, versículo 17, fala o seguinte: são perseverantes, os verazes, consagrados a Allah, caritativos, e nas horas da vigília imploram o perdão de Allah. Então, aquelas pessoas que imploram o perdão de Allah. Allah, louvado seja, ordenou, mandou os seus servos pedirem perdão dele. Primeira pessoa que Allah mandou pedir perdão a ele, foi o profeta Muhammad. Allah mandou o profeta Muhammad pedir perdão. Na surata, que número que é a surata do Al-Fatih? Essa surata aqui, número 40, vou mostrar pra você. Pera aí, calma. Eu deveria estar tudo pronto, né? Mas algumas coisas, algumas dessas falas são programadas, outras aparecem assim. Surata número 48, olha só. Em verdade, concedemos-te um evidente triunfo, para que Allah perdoe tuas faltas, passadas e futuras, agraciando-te. Não, mas não é essa que eu queria ler. Era outra. Onde Allah fala ao Muhammad: peço perdão de teus pecados e pelos crentes. Peça o perdão a Deus, você e pelos crentes. Na surata que você decorou, surata número 110, 111, eu acho que é, 110. إذا جاء نصر الله والفتح, quando chegar o triunfo de Deus e a vitória, peça o perdão de Deus. Allah ordenou o profeta Muhammad pedir o perdão de Deus. Então Allah ordenou ao profeta pedir perdão de Deus, pedir que Deus perdoe as outras pessoas também. Allah ordenou os profetas, todos os profetas em geral, a pedirem perdão de Deus. E os profetas também ordenaram as pessoas a pedirem o perdão de Deus. A história do profeta Noé no Alcorão, surata Nuh, na surata no Alcorão tem uma surata chamada Noé, da história do profeta, lá pelo final, surata Noé. E ele disse: ó Allah, eu falei para o meu povo, Astaghfiru Rabbakum, peçam perdão de vosso Senhor porque ele é perdoador. Os profetas Shuaib, profeta Saleh, todos os profetas pediram perdão de Allah e pediram para que os povos, seus seguidores, pedissem perdão de Allah. Os anjos lá no céu, você acredita? Os anjos lá no céu, eles pedem perdão de Allah. Sim, os anjos pedem perdão de Allah. Daqui a pouco eu sei que você vai perguntar, se já não perguntou,
mas pedem perdão. Como assim? Eles pecam, pedem perdão. Já vou falar, calma. Só, espera aí. Os anjos pedem perdão de Surah 40, versículo 7. Que aqueles que estão ao redor do trono de Allah, dizendo glorificado sejas pelo teu e louvado sejas, eles pedem perdão pelos crentes. Os anjos ao redor do trono de Allah estão dizendo: Allah, perdoe os crentes em geral. E tem outros hadith que dizem que os anjos têm legião de anjos no céu, pedindo perdão a Allah por todos os crentes, e tem uma legião de anjos escolhidos por Deus, que eles pedem perdão a Allah por algumas pessoas. Sim, você imagina? Os anjos se reúnem e dizem: ó Allah, perdoe teu servo. Ó Allah, oriente teu servo. Então são os anjos. Tem anjos que pedem perdão diretamente para Deus, e tem anjos que pedem perdão a Deus pelos crentes. Então imagine, quando você lembra de Allah, você pede perdão de Allah, os anjos pedem perdão a Allah por você também. Allah elogiou al-mustaghfirin. Allah elogiou quem pede perdão a ele. Allah prometeu, e Allah não quebra sua promessa, que quem pedir perdão com sinceridade para Allah, Allah há o de perdoar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith que está no Bukhari, dizia: o profeta já vai dizendo, eu peço perdão a Allah por dia 100 vezes. 100 vezes, durante 100 vezes o profeta pedia perdão de Allah. O profeta fala 70. 100 vezes o profeta de Allah pedia perdão de Allah. E o outro, Anas dizia, eu escutava o profeta falando bastante: Rabbi ighfirli wa tub alayya. Oh Allah, me perdoe. Oh Allah, me perdoe. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: quando o crente comete uma falha, um pecado, o seu coração é manchado com uma tinta negra, com uma pinta negra, né, escuro. Quando ele pede o perdão de Deus, se arrepende, aquela mancha é apagada. Se ele volta a pecar, dependendo do pecado, dependendo do erro que ele fez, essa mancha fica grande. Então é necessário um pedido de perdão maior, um arrependimento mais firme e mais sincero. Ou seja, o profeta de Allah pedia o perdão de Allah. O profeta de Allah pediu o perdão de Allah. E o profeta dizia: Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli. Ó Allah, perdoe-me aquilo que eu fiz por querer e sem querer. Aquilo que eu fiz intencionalmente ou sem intenção. Aquilo que eu sei e daquilo que eu não sei. Olha só a humildade do profeta de Allah. Pedir perdão de Deus, antes de tudo, é reconhecer que é falho, que é erro, que é errado, que cometeu erro, que é suscetível a falhas, que somos humanos, não somos anjos, pecamos, erramos. É reconhecer que temos um Senhor perdoador, um Senhor que disse para não pecar, mas ele disse também: peça perdão para mim quando pecar. Por que pedir perdão de Deus? Muitas pessoas dizem: mas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Eu sou bom e não faço mal a ninguém. Essa caneta não faz mal a ninguém. Essa caneta azul não faz mal a ninguém. Esse óculos não faz mal a ninguém. Essa prateleira não faz mal a ninguém. Então qual é a diferença entre você e uma caneta e um óculos, uma prateleira? Uma pedra não faz mal a ninguém. Pedir perdão de Deus é reconhecer que Deus, o Senhor, o absoluto, o perdoador. Pedir perdão de Deus, falar astaghfirullah, é pedir perdão daquilo que era para ser feito e não fizemos. Pedir perdão de Allah é reconhecer que Deus diz pra gente, Deus nos ordenou a fazer certas coisas, nós não fizemos. Ou faça, eu não fiz. Não faça, eu fui lá e fiz. Pedir o perdão de Allah é reconhecer a fraqueza, o limite. É muita coisa. Pedir perdão de Allah é reconhecer quem você é, um servo de Deus. Não há ser humano. Por quê? Olha só, queridos. Não há pessoa que não erre por omissão, por vaidade, falta de interesse, preguiça, covardia, egoísmo.
vaidade, já falei, maldade, covardia, ingratidão, insensibilidade, mesquinhez, egoísmo. Os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas é por causa disto. Nós deixamos de fazer certas ordens de Allah por causa disto. E fazemos aquilo que Allah diz para não fazer por causa disto. No Islã existe algo chamado os pecados capitais. Nós vamos falar num outro momento, inshallah, tá bom? Não há ser humano na face da terra que não cometa pecados, que não seja pecador. Todo mundo. Todas as pessoas são falhas, cometem pecados. Eu, você, todo mundo. A pessoa dizer eu não cometo pecado já é um grande pecado, que é o pecado da vaidade. Não é? Nós pecamos diariamente por ingratidão. É um pecado. Vaidade é um pecado. Egoísmo é um pecado. Daí tem que falar o quê? Astaghfirullah, que Allah nos perdoe. Não há ser humano infalível nessa terra. Todos nós somos sujeitos a falhas e erros e pecamos e erramos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que todo ser humano é pecador. Porém, o melhor dos pecadores são aqueles que pedem perdão e se arrependem dos seus erros. Nós pecamos diariamente contra Allah, contra Deus, contra as pessoas que nos cercam, contra as pessoas que têm compromissos. Então o pecado, pedir perdão de Deus, é pedir desculpa para Deus do compromisso que nós fizemos com Ele. Falar astaghfirullah, Deus me perdoe, eu peço teu perdão, é pedir desculpa a Deus pelo compromisso que eu fiz com as pessoas, pelo compromisso que eu fiz com Deus. Eu prometi para Deus que eu seria uma pessoa justa, honesta, grata, íntegra, correta, devota, humilde. E eu não cumpri. Allah me perdoe, me perdoe. Isso quer dizer astaghfirullah. Quantas ordens que Allah nos mandou, nos ordenou, nós desobedecemos. Quantas proibições que Allah diz pra gente, para que nós não fizéssemos, nós somos lá e fazemos. E tem gente que faz coisa errada e mostra para todo mundo como não tivesse nem aí. É pior ainda. Astaghfirullah. Astaghfirullah, que Allah nos perdoe. Não é? Quantas coisas bonitas, belas, que você, nós temos. Allah permitiu que as pessoas vissem. Astaghfirullah. E quantas coisas feias, erradas, vergonhosas, sujas, nojentas, que você e as pessoas fazem. E Allah encobriu. Astaghfirullah. Quantos pecados, quantas coisas feias, nojentas, sujas, que nós fazemos. E Allah encobriu, não deixou ninguém ficar sabendo. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Que Allah nos perdoe. Quanta graça de Allah desce para nós. Quanta graças e bênçãos de Allah nos cercam e nos perseguem e nos acompanham. Astaghfirullah por eu não ser grato. Somos gratos com Allah. Somos gratos com a dádiva de Deus. Astaghfirullah. Deus me perdoe. Por isso que um sábio disse o seguinte: pedimos perdão a Deus pela ingratidão. Astaghfirullah. Astaghfirullah. A ingratidão. Pedimos perdão de Deus pela insensibilidade. Astaghfirullah. Pelo egoísmo. Astaghfirullah. Pela vaidade. Astaghfirullah. Pela covardia. Astaghfirullah. Pela avareza. Astaghfirullah. Pela mesquinhez. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Peço perdão de Deus. Quantas coisas feias, coisas erradas, coisas que nós apontamos nos outros e nós fazemos e ninguém fica sabendo e Allah encobriu. Astaghfirullah, que Allah nos perdoe. Enquanto a pessoa estiver pedindo perdão de Allah, Allah está encobrindo ela. No dia que a pessoa parar de pedir perdão de Allah, Allah deixa as coisas saírem para a tona. Se não fosse Allah encobrir nossas falhas, nós estaríamos aniquilados. Imagine. Você acorda, tudo aquilo que nós fazemos escondido e deixamos de fazer, aparece para todo mundo. Astaghfirullah. Por isso que uns sábios disseram, um dos sábios da primeira geração,
Se não fosse a graça de Allah conosco, nós não seríamos, se não fosse ela encobrir nossas falhas, a gente não sairia de casa. E se não fosse ela encobrir nossas falhas, a gente, quando saísse, não retornaria mais para casa. Portanto, a língua tem que falar sempre Astaghfirullah, peço perdão de Deus, peço perdão de Deus, peço perdão de Deus. Peço o perdão de Deus. O outro disse o seguinte: se os nossos pecados tivessem cheiro, imagina se nossos pecados tivessem cheiro, ninguém ficaria ao nosso redor. Por isso, Astaghfirullah. A ação que Allah mais ama é o istighfar, é o pedido de perdão de Allah. O nosso pai, Adão, o profeta Adão pecou, desobedeceu uma ordem de Deus. Porém, na surata número 2, versículo 37, 2, versículo 37 fala o seguinte: então Adão recebeu de seu Senhor as frases. Que frase é? Interessante, porque o Alcorão, ele explica o próprio Alcorão. O versículo 2, surata 2, versículo 237, ele é explicado pela surata 7, versículo 23. Surata 2, versículo 37, ele é explicado pela surata 7, versículo 23. Surata 2 fala o seguinte: então Adão recebeu as frases de seu Senhor. Allah o perdoou porque ele é o perdoador e misericordioso. Quais são essas frases? Na surata 7, versículo 23, fala o quê? Qala, disseram, Rabbana, ó Senhor nosso, zalamna anfusana, cometemos maldade contra nós mesmos, fomos injustos com nós mesmos, somos injustos conosco. Nós cometemos injustiça, nós cometemos erro e falha, fomos ruins com nós mesmos. Nós prejudicamos nós mesmos. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Se tu, Allah, não nos perdoares e não ter misericórdia de nós, nós estaremos entre os perdidos. Eu, você, todo mundo. Se ela não encobrir nossas falhas, estaremos perdidos. Se ela não perdoar nossos pecados, não seremos perdoados. Se ela não ter misericórdia de nós, estaremos perdidos. Portanto, a palavra Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah significa isso. O reconhecimento que somos falhos, que pecamos, que erramos e que Allah é perdoador misericordioso. Allah fala: peçam o meu perdão, eu vos perdoarei. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Surata 39 fala: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. E quem perdoa o perdão a não ser Allah? Quem além de Allah perdoa o perdão como Allah? Portanto, a frase Astaghfirullah, 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 parece como você fala, entendendo o significado, compreendendo, dá um alívio. Que Allah nos perdoe, a mim, a você e a todo mundo. Obrigado por me acompanhar nessa série Frases Islâmicas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.